A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 8 ao 14, que vai nos dizer assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que foi necessário pessoas saírem da casa de Abraão, da história dele, para que Deus pudesse cumprir a palavra que Deus tinha determinado por intermédio de Isaque. Ismael e Agar precisaram sair da casa de Abraão, do convívio deles. Hoje Deus diz para você: tem pessoas que elas precisam sair da sua vida para que Deus possa cumprir algumas promessas, para que Deus possa trazer crescimento para aquilo que Ele tem reservado na tua história. Deus tinha uma grande promessa para com Abraão e com a casa dele e com o descendente dele chamado Isaque. Mas a Bíblia nos diz que no tempo da espera, Abraão se precipitou. Abraão não conseguiu esperar juntamente com Sara aquilo que Deus havia prometido. Nós temos que ter bastante cuidado com as pessoas que nós colocamos na nossa vida, que nós colocamos na nossa história, no tempo da espera, no tempo do cansaço. É porque quando estamos cansados, quando estamos aguardando uma promessa, muitas vezes queremos ver o cumprimento da mesma de qualquer forma. Então, às vezes a gente quer ajudar Deus a trabalhar. E nós precisamos ter um cuidado com essa ajuda, porque Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre a palavra dele. Quando eles viram que o tempo estava passando, a Bíblia nos diz que eles se precipitaram, porque não viram a promessa acontecer. E essa precipitação começou a trazer sérios problemas para a casa de Abraão. Começou a trazer sérias dores, irmãos? Dores em Sara, conflitos no casamento, tudo isso aconteceu por quê? Porque eles tomaram uma atitude precipitada, sem a aprovação de Deus. Hoje nós temos que ter bastante cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade tem tomado conta do coração de muitas pessoas. E tem gente que tem promessa de Deus e Deus está dizendo: eu não preciso da tua ajuda. Eu não preciso que você venha fazer algo para que a minha promessa se cumpra na sua vida. Irmãos, o Deus que faz a promessa é o Deus que é fiel para trazer o cumprimento da mesma. Porque tudo que Deus ele fala, ele cumpre, irmãos, mas é no tempo dele. Abraão e Sara, por não conseguir esperar o tempo de Deus, colocaram Agar. Agar engravida de Ismael e começa a ter problemas e conflitos na casa de Abraão. E aqui nós vemos, irmãos, que o conflito começou entre os filhos. O filho da obediência, que era Isaque, começou a ser perseguido pelo filho da desobediência, que era Ismael. Ismael começou a caçoar de Isaque. Como diz aqui na Bahia, Ismael começou a mangar dele. E a Bíblia nos diz, irmãos, que isso começou a incomodar a Sara. Porque o filho da promessa estava sendo perseguido. Rabaiacanto derecai. Todas as vezes que você faz uma aliança que Deus não aprova, você está colocando a promessa em risco. Quando nós temos uma promessa de Deus, irmãos, Deus ele vai selecionar as pessoas que vão ficar na nossa vida. É isso mesmo. Alianças erradas podem atrapalhar o crescimento daquilo que Deus tem determinado na nossa vida.
E Deus está dizendo tudo aquilo que pode atrapalhar o crescimento da minha promessa. Tudo aquilo que pode colocar em risco a minha palavra. Eu quero que seja removido da sua história. Para Abraão foi muito doloroso ouvir as palavras de Sara. Quando Sara diz, deita fora a serva e o filho dela. Porque o filho dela não vai herdar juntamente com meu filho Isaque. Irmãos, começou um conflito ali e para Abraão foi muito penoso ter que despedir a serva e o seu filho. Muitas vezes quebrarmos alianças, muitas vezes nos afastarmos de pessoas, muitas vezes nos afastarmos de pessoas vai ser doloroso, irmãos, não vai ser fácil não. Porém, nós temos que entender que é Deus quem direciona os nossos passos, que quando temos uma promessa, é Deus quem traz o cumprimento da mesma. É Deus que diz quem sai, quem fica. E a Bíblia diz que as palavras de Sara foram palavras dolorosas para Abraão. Abraão não quis anuir o conselho de Sara, quando ela disse, deita fora a escrava e deita fora o filho dela. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Deus falou com Abraão dizendo, é tempo de quebrar a aliança. É tempo de remover, é tempo de tirar. Irmãos, quando Deus diz que é tempo, é tempo. Quando Deus diz, eu quero o seu caminho limpo, Ele limpa. Ele retira, Ele remove. Hoje Deus diz para você, não reclame das alianças que serão quebradas. Não reclame das pessoas que vão sair da sua vida. É necessário essa limpeza, sim. Para que a promessa não venha estar em risco. Tudo aquilo que vier a pôr em risco a promessa de Deus, Deus vai remover do seu caminho, Deus vai remover da sua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem uma grande promessa para cumprir na tua história. Ele tem um grande crescimento para a tua vida e Ele sabe que tem pessoas que se permanecerem na sua história vão atrapalhar o trabalhar dele, vão atrapalhar o crescimento que Ele já liberou para a sua vida. E tudo que for atrapalho, Deus remove, irmãos. Tudo que for atrapalho, Deus retira. Você pode olhar e pode dizer assim, mas irmã, hoje isso aqui parece tão inofensivo. Isso aqui parece que não vai me causar dano, que não vai me fazer mal. Quando Abraão olhava para Ismael e para Agar, ele não conseguia ver um futuro. Ele não conseguia ver um risco, a promessa que Deus tinha para com Isaque. Só que tinha um risco ali. Muitas vezes nós olhamos para o agora. E é por isso que não entendemos as quebras de aliança. E é por isso que não entendemos quando Deus resolve limpar a nossa vida. Deus sempre sabe o que está fazendo. Declare comigo, o meu Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Eu vou deixar Ele limpar a minha história. O meu Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Eu vou deixar Ele limpar a minha história. Deus tinha uma grande promessa, irmãos, para cumprir por intermédio de Isaque. E tudo aquilo que fosse atrapalhar, Deus ia remover do caminho. Assim é na minha e na sua história. Hoje você pode olhar para uma amizade e dizer assim, é inofensiva, não faz mal nenhum. É uma pessoa, gente boa, legal. Porém, Deus tem me incomodado que realmente Ele vai tirar. Tem algum parente que eu até gosto, mas Deus não quer. Irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Muitas vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz. Mas Deus sabe o que faz e Ele trabalha de maneira perfeita para que o propósito dele aconteça segundo aquilo que Ele ordenou, para que ninguém venha atrapalhar o que Ele já designou. Porque tem gente que é pedra de tropeço, é isso mesmo, tem gente que é atrapalho. Irmã, mas Ismael também era filho de Abraão. Mas era o filho da desobediência. Deus não mandou ele procurar aquele filho. Aquele filho foi uma vontade dele, de Sara, não foi de Deus. Deus tem compromisso, irmãos, com aquilo que Ele fala, com a palavra dele. Qual era a palavra dele? Isaque. Então Deus tinha compromisso naquela casa com Isaque. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem compromisso contigo. E Ele diz para você. Tem muita gente que fica com várias pessoas na vida dele, na vida dela, e não dá problema nenhum. São várias alianças, conversa com todo mundo, aí você diz, por que comigo é diferente? Por que Deus, Ele limpa a minha história? Por que Deus não deixa eu ter muita amizade? Por que Deus, muitas vezes, me deixa ali, sem ninguém para conversar?
só recorrendo a Ele. Eu me sinto às vezes só, irmã, não tenho uma amizade. Deus está dizendo, eu sei o que é melhor para sua vida. Quando você é portador de uma grande promessa, quando Deus tem algo grande para fazer na sua história, Ele vai limpar a sua vida. E você tem que se acostumar. Porque muitas vezes você vai procurar pessoas para conversar e não vai achar. Muitas vezes você vai olhar para sua lista de contatos e não vai ter uma pessoa de confiança. Para que você seja dependente dos céus. Para que você entenda que Cristo é o seu amigo. Pessoas que têm grandes promessas, muitas vezes, irmãos, são pessoas que vivem na solitude. São pessoas que não têm muitas pessoas ao redor. São pessoas que Deus, Ele cuida e seleciona quem fica e quem sai. E isso é privilégio. Não é para todo mundo, não, irmãos. Tem pessoas que, como eu falei, podem ter aliança, mas tem outras que não podem. No caso de Isaac, não poderia haver aliança entre ele e Ismael, porque não tinha como o filho da obediência herdar com o filho da desobediência. Tem gente que não agrada a Deus, tem gente que não faz parte do propósito e Ele remove mesmo da nossa vida. Declare comigo que o meu Deus remova tudo o que não fizer parte do propósito dele na minha vida. Que o meu Deus remova tudo o que não fizer parte do propósito dele na minha vida. Deus falou com Abraão, confirmando as palavras de Sara, dizendo: manda embora Agar e Ismael. Versículo de número 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, eu tenho uma aliança com Isaque. Faça como Sara te falou. Mande embora o filho e a serva. Porque quando Deus tem um propósito grande para cumprir, Ele não deixa sombra de dúvidas na limpeza que Ele faz na sua vida. Irmãos, Deus é Deus de limpeza na vida de homens e de mulheres aqui. Por que, irmã, Deus vai limpar minha vida? Por que Deus vai tirar pessoas da minha história? Eu acho que já não tem nem mais gente para tirar. É assim que acontece. Quando Deus fala uma palavra como essa, muitas vezes, nós olhamos e pensamos: Deus, o Senhor já tirou tanta gente que eu acho que não tem mais quem tirar. Aí Deus diz assim, ó, olha que tem, eu sempre sei o que eu estou falando. Daqui a pouco, olha Deus levando pessoas que você nunca imaginou para longe. Olha Deus soprando pessoas da sua vida e você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: por isso que o Senhor falou naquele dia que o Senhor ia limpar a minha vida. Porque Agar e Ismael não podem ficar no lugar da promessa. Tem gente que não dá para ficar no lugar do crescimento, Abraão. Tem gente que não dá para ficar porque não tem estrutura para ver, porque não tem estrutura para viver. E todos aqueles que não fizer parte do propósito de Deus na nossa vida, Ele se encarrega de quebrar a aliança, de remover, de retirar. E nós precisamos, irmãos, pedir a Deus que desapegue o nosso coração. Porque não foi fácil para Abraão. E às vezes não vai ser fácil para a gente. Às vezes vão ser pessoas que a gente tem apreço, como no caso aqui de Ismael, era filho de Abraão. Apesar de ser um filho da precipitação, da desobediência, mas era filho. Então foi doloroso para Abraão ter que despedir a ele e a serva. Mas Deus disse: eu quero que eles sejam despedidos. Ou seja, as palavras de Sara estão assinadas embaixo. Eu não quero mais que o filho da desobediência esteja no mesmo teto que o filho da obediência. Você observa que não era Isaac que queria ser melhor, foi Deus que o separou. Isaac era separado. Eu estou conversando com pessoas que tem gente que pensa que você quer ser a melhor. Tem gente que pensa que você quer ser o melhor, mas Deus está dizendo: você é separado. Você é separada, eu quis assim, diz o Senhor. Quem quis assim, meu irmão, aqui foi o próprio Deus. Declare comigo: Deus me escolheu para ser separada. Deus me escolheu para ser separado. Você é separada, você é separado para os céus, para uma obra, para um chamado. E é por isso que poucas pessoas ficam na sua vida. É por isso que você pode fazer pouquíssimas alianças. Todos aqueles que são escolhidos para um grande propósito, todos aqueles que são separados por Deus para um desígnio, Deus mesmo vai cuidar dos detalhes da vida dessa pessoa e vai limpar a história dele, a história dela, quando tiver pessoas que não estiverem ali de comum acordo com a promessa dele. Quando pessoas não couberem na promessa de Deus na nossa história, Deus vai remover.
Deus vai retirar. O Senhor disse que não desampararia o filho da serva. Por quê? Porque ele era um descendente de Abraão. Deus cuidaria dele. Não se preocupe, quando Deus quebrar algumas alianças da sua vida, Ele vai cuidar de você e vai cuidar também das pessoas que Ele vai tirar. Porque às vezes a gente se preocupa, né? E a pessoa como é que vai se sentir? Deus está dizendo, eu cuido dos detalhes. Eu cuido de tudo, só confie. Agora só fica na sua história quem for participante da promessa de Deus. Quem não for, tenha certeza que Deus ele vai remover. Abraão, ele anuiu o conselho do Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus e deixou Deus limpar a história deles. Hoje Deus diz para você, deixa eu limpar. Me dê a primazia para que eu remova, para que eu retire. Iricanto dei rabaia candaraia. Todos os que não fizerem parte do meu propósito, diz o Senhor, na sua vida. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Abraão despediu a ela como Deus havia ordenado. Deixe Deus limpar a sua vida, pois coisas maiores Deus tem para fazer na sua história. Irmãos, tem pessoas que atrapalham o trabalhar de Deus. E o crescimento de Isaac com Ismael não seria saudável. Tem pessoas que não dá para ficar na nossa vida. Por quê, irmã? Porque se elas ficarem, o nosso crescimento ao lado delas não vai ser saudável. Deus, ele sabe muito bem o que pode atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Pode atrapalhar aquilo que ele tem para conosco. É por isso, irmãos, que ele trabalha dessa forma, limpando a vida dos escolhidos. Hoje o Espírito Santo diz para você, eu estou limpando a sua vida. Eu estou limpando a sua história. Eu estou removendo pessoas do seu caminho, porque grande é o meu propósito na sua vida. Nem todos cabem no que eu tenho contigo. Nem todos cabem no propósito de Deus na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Pai. O Senhor tem primazia para limpar a nossa vida, porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. Ô Senhor, o Senhor sabia que Ismael atrapalharia o crescimento de Isaac. Tem pessoas que atrapalham o nosso crescimento. Tem pessoas, Pai, que elas não ajudam, mas são tropeço no nosso caminho para que a promessa, para que o propósito não venha a acontecer como o Senhor falou. Então tudo o que não estiver de comum acordo com o propósito do Senhor na nossa vida, que o Senhor venha remover, que o Senhor venha retirar. Ô Senhor, vai tirando toda a pena do nosso coração, todo o apego a tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que possamos entender que o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. E na vida dos escolhidos, quem seleciona é o Senhor, quem fica e quem sai. E muitos escolhidos precisam entender, Pai, que o Senhor não vai deixar eles com multidões. Os escolhidos andam com pessoas selecionadas e aprovadas por Ti. Que o Senhor selecione, que o Senhor aprove as pessoas que estiverem no nosso caminho, e as que estiverem reprovadas, que o Senhor remova e retire do nosso coração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e a Escritura se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua conosco, Espírito Santo de Deus, e fala melhor aos corações de teus filhos,
É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, deixa Ele limpar a sua vida. Deixa Ele remover da sua história todos aqueles que não forem aprovados por Ele. Abraão precisou deixar Deus trabalhar. Abraão precisou entender que não tinha possibilidade do filho da obediência, que era Isaque, o filho da aliança, o filho da promessa, herdar com o filho da desobediência, com o filho da precipitação. Hoje Deus diz para você, tem pessoas que não cabem nos meus propósitos na tua vida. E se eu permitir que elas continuem, elas podem atrapalhar. Então tudo aquilo que for atrapalho, tudo aquilo que for tropeço no seu caminho, Deus manda te dizer que Ele removerá e não tardará, porque Ele tem grandes promessas para cumprir na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.